Esse assunto é algo que ainda é um mistério e que traz muita dificuldade tanto para a família dessas crianças como para os profissionais. Vamos falar sobre leucomalácia periventricular. Vai ser um vídeo longo que traz informações para você que cuida dessas crianças e que não entende, não consegue achar material sobre, e para você que é pai, familiar e que também se sente, como eu recebi ontem uma mensagem, recebendo menos do que poderia acontecer. Em 2018, eu fiz um vídeo que é o meu vídeo mais assistido do YouTube, e esse vídeo até hoje me traz pacientes, pessoas interessadas, porque existe uma grande dificuldade de compreender, em primeiro lugar, o que é leucomalácia e, principalmente, essa criança, ela é uma criança com prognóstico de paralisia cerebral, ela deve ser tratada com que tipo de técnica? Quando esse cuidado deve começar? E por que a dificuldade imensa no manejo desses pacientes? Eu vou começar contando para vocês, explicando para vocês o que é a leucomalácia em teoria, como ela acontece e também vou demonstrar por que esse assunto me é tão caro e por que eu acabei desenvolvendo um raciocínio que traz resultados tão intensos para crianças desde que elas cheguem muito cedo para o tratamento. Então vamos lá. Leucomalácia. Malácia é o amolecimento e leuco é branco. Leucomalácia significa o amolecimento do tecido branco cerebral. Esse daqui é um cerebrinho, tá cortado pela metade, e a gente vai dar uma olhada em algumas estruturas. Ele não é um modelo anatômico perfeito, mas pra gente entender, ele tá ótimo. O cérebro do bebê, ele, como a gente já imagina, vai crescendo de acordo com as pulsações rítmicas dos fluidos que penetram nesse cérebro. E essas pulsações, elas vão acontecer de acordo com a oferta de líquido que esta criança recebe no momento do crescimento intrauterino. Então, essas camadinhas que a gente vê, essas voltas que a gente vê aqui, são chamados os giros cerebrais. Estes giros, num bebê recém-nascido, eles não estão muito expressos. Estes acidentes teciduais, eles vão se formando de acordo com o crescimento dos neurônios. O bebê não tem tantos giros formados e isso vai acontecer com os neurônios crescendo, o tecido cerebral crescendo e isso empurrando esta calota craniana e fazendo com que esse crânio se desenvolva aí junto com toda a parte facial, oral deste bebê. A sucção e a amamentação, elas são fundamentais para esse crescimento. Quando é feita uma biomecânica ideal, ou seja, a biomecânica que deveria acontecer naturalmente, este vácuo e esta pressão negativa acabam empurrando, acabam gerando pressões que vão elevar todo esse sistema cerebral. Na leucomalácia, nós vamos ter disfunções, que a gente vai falar em detalhes já já, entre esta questão do sangue e dos fluidos, dos líquidos que vão banhar esses neurônios. Pode ser uma falta de fluxo sanguíneo, um descolamento de placenta, um trombo que se instala nesse cordão umbilical e que não permite que esse sangue passe de forma adequada. Esse tecido branco, ele vai ser lesionado. Por quê? Por falta de energia para se manter vivo. O que acontece é que o tecido branco, isso também é extremamente importante para quem trabalha com criança neurológica, ele é a conexão, ele é como se fosse o fio. Então imagina assim, esse aqui é o neurônio, esses aqui são os dendritos, que são os que vão, as mãozinhas que vão comunicar com outros neurônios, e esse aqui é o axônio. Aí vejam que interessante, o axônio não faz parte do corpo do neurônio. O axônio tem capacidade de regeneração, pois ele é um anexo desse neurônio. Então, lesões que aconteçam nessa fiação, elas não são determinantes de limitação cerebral. Olha que lindo isso. Então, olha lá, o neurônio, o dendrito e o axônio. A lesão em tecido mole, ela é de axônio.
Quando a gente olha num exame, a gente vai ver partes com tecido cinzento e partes com tecido branco. O tecido cinzento é a parte que contém o corpo do neurônio. E o tecido branco é o axônio. Não que ele não seja importante, mas ele é apenas uma via de comunicação. Ele é uma via que se formou entre um neurônio e o outro. Esta parte tem extrema capacidade de regeneração. Não no sentido de regenerar e formar o mesmo, e sarar o mesmo, mas pode brotar outro. Então, a leucomalácia é o amolecimento desse tecido branco, no sentido de que ele perde células, ou que morrem células, ou que deixam de crescer células. Existem vários mecanismos que eu também vou falar já já. Mas este tecido branco, ele se lesiona de forma que o tecido cinzento está preservado. E como a gente está falando de um bebê recém-nascido, a capacidade de regeneração, ela é extrema. Ela é praticamente 100%. Aqui eu tenho o currículo Lattes da minha professora Odete. Qual era o assunto da pesquisa dela? Postura, ativação, facilitação de crianças neurológicas, pacientes neurológicos. Então, a minha formação, ela foi inteira nesse sentido. E quando eu decidi fazer a minha pesquisa sobre parte neurológica, eu perguntava assim: por que não existe forma de cicatrizar um cérebro adulto? O que acontece, o que tem lá dentro? E, em havendo alguma possibilidade, qual é ela? Como a gente deve fazer para conseguir reparar um cérebro? A gente consegue reparar o cérebro de criança? A gente vê isso todo dia. A gente consegue reparar um cérebro de bebê? Meu trabalho de conclusão, segundo item, está escrito Carolina Fusco Silva. Se vocês olharem aqui ó, no meu diploma, está escrito Carolina Fusco Silva. Porque antes eu não era D7. Eu me tornei D7 a partir do momento que eu contraí o sobrenome do meu ex-marido. E como eu já tinha muitos trabalhos publicados nessa área, trabalho, nome, marca, tudo, eu fui autorizada legalmente a permanecer como D7. Então, olha lá o meu trabalho. Esse trabalho, eu daria tudo por ele, daria tudo por essa monografia. Foi um trabalho que eu tive imenso prazer de fazer. Mas, infelizmente, misteriosamente, aconteceu um advento nas bibliotecas da USP, e esse trabalho, junto com muitos trabalhos da Odete, eles desapareceram. Alguns falam que foi um incêndio, outros falam que foi uma enchente, mas essa história realmente ela é bem nebulosa. Por que eu entendo do que eu estou falando? Porque eu estudei isso em 1999. Desde então, esse assunto me fascina e é algo que eu amo e que eu utilizo demais na minha prática. E o que esse trabalho dizia? Esse trabalho mostrou que existem receptores que são mielina sensíveis. Então, as pesquisas eram assim: eles colocavam uma célula tronco neuronal dentro do cérebro adulto. Nada acontecia. Ela não crescia, ela não conseguia se espalhar nos adultos. Quando eles colocavam essa mesma célula em crianças abaixo de 2 anos, essas células se reproduziam, se espalhavam e viravam novos tecidos. E aí eles começaram a pesquisar biologicamente, bioquimicamente, para ver o porquê. E descobriram que esse receptor, ele vai, à medida que a mielina vai se estabelecendo, ele vai se fragilizando e vai impedindo os neurônios de fazerem neurogênese. E aí a gente tem que falar de uma outra estrutura que eu amo. Por isso que eu falo, pessoal, nada à toa. Minha vida foi tudo muito presente, tudo maravilhoso. Eu tive uma professora que era especialista em tumores das células gliais, a Celisa, nunca me esqueço dela. Tive momentos de epifanias de estudo com ela, maravilhosa. Então, tudo que eu tô falando de reprodução, de diferenciação, o que a gente está falando aqui é que uma célula glial, ela se diferencia em neurônio. De acordo com o quê? Duas coisas. O estímulo que estiver chegando nessa região. Então, qual é a célula que precisa estar nesse lugar? Histoquimicamente vai acontecer um chamado
um sinal elétrico que vai fazer com que essa célula glial se transforme naquilo que precisa estar naquela localização do tecido. E segundo ponto, que a gente também vai entrar numa questão muito complexa, a pressão intracerebral. Se houver qualquer tipo de compressão devido a um acúmulo de líquido, essas células vão ser reduzidas em capacidade de proliferação. E um estudo mais recente, maravilhoso, demonstrou que quando se pega essa célula tronco e se coloca no líquor da própria pessoa e deixa ela ali por alguns dias, quando coloca ela de volta, ela consegue se estabelecer e criar o que ela precisa fazer naquela região. Então, olha que grave, olha que lindo e olha que maravilhoso. Nós estamos falando de circulação linfática. Nós estamos falando de um assunto que é um tabu, que eu não consigo entender por quê. Eu comprei um curso específico de líquor. Era um curso de líquor e doenças relacionadas ao líquor. O professor falou que era um assunto que não tinha material e que estava sendo descoberto agora. Pense, um professor de uma grande universidade, neurologista. Eu tenho material de linfático que data de 1800 e pouco. Então, foi talvez um hiperfoco, hoje eu entendo, né? Pra quem não sabe, eu sou uma pessoa na condição autista, não pus meu cordão hoje. Talvez um hiperfoco de entender como o trabalho de escoar esse cérebro poderia beneficiar a criança que tivesse essa condição. E aí eu tô falando de líquido e vou começar a dar uma outra informação para vocês. Nós temos mais um fator envolvido na história. Os ventrículos, então eles vão ser assim e com o rabinho aqui, ó, tá? Vão estar assim na cabecinha. Primeiro, segundo, terceiro é um triângulozinho e o quarto desce até o infundíbulo da medula. Os ventrículos, eles têm essa função de fazer a circulação licórica, de repor e retirar o líquor e de também manter os neurônios que estão fora deles banhados de uma forma pressórica ideal. Porque se os neurônios forem comprimidos, eles param de funcionar. Se os neurônios forem arrastados, eles fazem disparo anômalo, podendo inclusive gerar um disparo elétrico anômalo que vai ser o que a gente conhece como epilepsias ou crises convulsivas. Se existir mais líquido do que deve dentro do tecido, muitas coisas podem estar associadas a esse quadro. Eles vão ter a função de manter a pressão entre os neurônios adequada. E a gente não falou que é uma leucomalácia periventricular. Essa alteração ela vai acontecer próximo aos ventrículos, ao redor dos ventrículos, na região dos ventrículos. E aí a gente vai ter uma outra questão. Aqui, ó, cruzando, uma das poucas estruturas que cruzam os hemisférios, a gente vai ter o corpo caloso. Então ele estaria mais ou menos nessa região, assim, ó. Ele seria cruzado, assim, ó. Esse corpo caloso, nessas crianças, ele pode vir reduzido e pode, inclusive, haver lesões nas fibras do corpo caloso. Mas olha que interessante, o corpo caloso é uma estrutura de tecido branco. Então, ele também é feito por axônios. É lógico que uma não formação ou uma falta estrutural desse corpo caloso determina um prognóstico mais complexo, que talvez a gente não tenha como contar com essa regeneração celular, mas a gente tem que esperar por ela, porque a gente tem que pensar que se todas essas estruturas que nós falamos que estariam comprometidas são tecido branco, eles não são fundamentais para a formação do cérebro. E se o bebê nasce sem os giros, significa que uma grande ou a maior parte dos neurônios ele vai se proliferar nos 2 primeiros anos de vida. Os ventrículos, por sua vez, eles vão ter uma relação seguinte, pensa comigo. Se houve toda essa questão na formação do líquido
na dinâmica desse líquido, na circulação sanguínea para nutrir esse tecido. O ventrículo, ele pode ficar aumentado. Em relação ao que tem de tecido, quando se faz um exame, o que vai dar esse exame? Ventrículos aumentados ou ventrículos fechados, porque a relação licórica não está normal. Você pode ter uma não produção ou uma não absorção. E vou dizer mais, isso tudo pode estar correlacionado com uma tração no pescoço, como acontece num torcicolo, por exemplo. E aí, qual é o trabalho que precisa ser feito? Um trabalho primoroso, extremamente delicado e que deve começar assim que essa criança sair da barriga. Do jeito que a gente faz esse trabalho, ele pode ser feito inclusive numa criança que esteja em protocolo de mínima manipulação. Porque, como essa criança está monitorizada, a gente consegue perceber se ela está capaz de absorver líquido. O que eu estou falando é de drenagem linfática. Por onde a gente faz drenagem linfática? Existem várias técnicas que eu desenvolvi, que são extremamente simples. Existem regiões que a gente toca, que vão promover essa drenagem linfática. O recurso da lâmina cribriforme. A lâmina cribriforme é uma estrutura que está no osso etimoide. Nela, então, cribriforme significa peneira. Ela é realmente uma estrutura cheia de furinhos, onde o nervo olfatório, ele faz umas curvinhas assim, ó. Então, a gente usa manipulações e mobilizações que vão estimular o movimento desse osso para que, em havendo um excesso de líquido, seja possível ser escoado o quanto antes, o mais rápido possível, porque você já entendeu que se houver uma hiperpressão no tecido cerebral, o tecido pode se destruir por conta desse aumento pressórico. Quando nos procuram para tratar de crianças assim, eu já penso em que provavelmente esse trabalho não foi feito. E aí a gente vê uma criança com aumento do volume craniano, a gente vê uma criança com hipertônus associado, a gente vê uma criança às vezes com uma hipotonia, a gente vê inúmeros quadros, inúmeros, crianças que estão em extremo congelamento, que ficaram 120 dias internadas, crianças que foram ventiladas e aí vem com lesão de transverso de tórax. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho muito complexo. E para dizermos que a gente vai ter o resultado a partir de um ano, já é complicado, porque eu já perdi um ano de trabalho, eu já perdi um ano em que eu iria ajustar a estrutura cerebral. Então, olha que interessante. Quanto mais houver, por exemplo, trabalho de deslizamento de face, estímulo em palma de pé, palma de mão, estímulo visual com luz, todos esses estímulos são determinantes de mielinização. Como assim, Carol? Sim, eles vão aumentar a velocidade da mielinização. Porque vocês já entenderam que eu fiz da mielinização também, porque eu amo, é um assunto que eu amo. Então, a mielina, que eu não falei, ela é um complexo que tem em sua constituição gordura, e ele faz como que, ela vai como que embalando o neurônio e rodando, e rodando, e rodando, e rodando, e ela forma uma capa, né, no axônio do neurônio. Essas capas são feitas por uma célula que chama célula de Schwann. E a partir do momento que essa capa acontece, o sinal que deveria passar assim, ó, ele pula por essa capa. E com isso, a gente tem a velocidade de transmissão neural. Do quê? De dor, de percepção, de propriocepção, de movimento, todas. Se isso aqui acontecer mais rápido do que a gente quer, a gente perde a capacidade de reparação cerebral. Então, não é terapia a qualquer custo. Não é terapia todo dia, 2, 3 terapias por dia, porque isso vai promover o que a gente não quer que aconteça, que é a mielinização antes dos 2 anos. Porque se a gente pega esse cérebro muito cedo, sim, a gente consegue reformar este cérebro e aí desencadear a maior potência de recuperação dessa criança.
Então veja como é muito complicado e complexo esse assunto, porque a criança que tem leucomalácia periventricular, ela é uma paralisia cerebral clássica? Não. Ainda existem casos em que essa destruição, falta, enxurrada de sangue, uma pressão aumentada, que seja, nessas estruturas tão frágeis, ela pode gerar uma coisa que se chama hemorragia. Por quê? Porque existe uma vasodilatação reflexa quando acontece antes uma vasoconstrição. Vasoconstrição acontece por questões teciduais, vasculares, sanguíneas, pressóricas. Só que após isso, depois que acontece toda essa falta de líquido e sangue no tecido, o vaso tem um reflexo que é a vasodilatação. Então, o que ele faz? Ele abre de forma muito rápida e com uma grande quantidade de volume de sangue. Isso pode gerar as hemorragias, que podem ir do grau 1 até o grau 4, e elas podem estar só na superfície, ou seja, nas meninges, ou ela pode invadir o parênquima, ou seja, os próprios neurônios. Então veja que interessante. A gente falou de uma estrutura que sofreu tanto por falta, ou seja, entenda comigo, ó, o neurônio está crescendo e está recebendo sangue. Se esse sangue parar, esse neurônio ele pode parar de crescer e virar uma cicatriz, ou ele pode sofrer apoptose e morrer e sumir. Quando acontece essa segunda opção, a gente vai ter a formação de uma estrutura que se chamam cistos periventriculares. Então, o que significa esse cisto periventricular? Ou tinha um neurônio que estava crescendo, parou de receber sangue e morreu, sofreu apoptose e sumiu, então vai ficar um buraco no cérebro. Ou o tecido já estava formado e por conta dessa falta de nutrição, ela sofreu essa apoptose. Então ficam cistos nesse tecido. Agora, a minha pergunta é, num bebê recém-nascido, esses neurônios, será que já tinham conexões e funções fisiológicas? E se eles já tinham, qual é a possibilidade de eu conseguir reparar isso e colocar, fazer crescer, fazer desabrochar, brotar, neurogênese mesmo, outros tecidos que possam cobrir essa função? Então, o bebê, ele é um universo latente. Ele tem toda a capacidade de se regenerar. Não vai regenerar quando tiver realmente faltado estruturas. Mas para faltar uma estrutura no cérebro, precisa que muitas coisas tenham acontecido antes. Essa história dessa gestação, ela vai ser diferente. Ou a gente vai ter uma alteração genética, ou a gente vai ter uma malformação congênita. É totalmente diferente do bebê e da criança com leucomalácia periventricular. E como a gente vai tratar essa criança? Já falei, número 1, drenagem linfática no primeiro momento que for possível encostar essa criança. Até quando? Sempre. Até ela sair do hospital, no mínimo. Se precisar, durante as consultas, depois a gente vai fazer também, porque o trabalho que a gente faz, ele já contém as manobras que fazem a drenagem linfática. Só para deixar mais completo para vocês, a gente então vai ter estruturas que vão drenar de forma bastante importante o cérebro na cervical, no abdômen e na lombar. Aí a criança vai ficar em elevação no hospital, que já foi proscrita, mas ninguém tira dos hospitais. Aí ela fica assim, ela já está travando toda a drenagem linfática dela. Aí a criança, às vezes, está com catéter umbilical. Às vezes, ela está com o intestino super preso e está com aquele abdômen globoso. Às vezes, a lombar dela, da mesma forma, por ela ficar elevada, fica totalmente restrita. Ela acaba desenvolvendo aí uma forma de se movimentar em extensão. Ela contrai novamente e impede o escoamento de todas essas estruturas do sistema linfático. O sistema linfático, no fim, desemboca no sistema linfático. E isso acontecendo, se houver qualquer alteração do linfático corporal, o linfático não funciona. Então, olha que importante, que graves são essas
constatações. Isso é resultado de muitos e muitos e muitos anos do meu estudo. E é algo que eu passo para os meus estudantes. Mas para você ensinar para uma pessoa que não esteja vendo todo o panorama do universo do método D7, isso é muito complexo. Porque você tem que entender o que você vai fazer se você começa a fazer uma drenagem linfática e aumenta a pressão do nenê. O que você vai fazer? É tudo muito urgente, é tudo muito rápido e você tem que saber fazer todos os reparos. A gente, mais do que saber fazer a manobra, tem que saber desfazer o mal que a manobra fez. Então, uma vez que você esteja extremamente consciente do seu toque e das repercussões que isso pode causar, você pode usar. Mas, por exemplo, um bebê que tem uma cardiopatia associada, uma cardiopatia que ele não dá conta de volume entrando no sistema, eu não posso fazer linfática. Ou eu não posso fazer a linfática completa. Eu tenho que fazer aí um atendimento de 5, 10 minutos. O bebê estabilizou? Eu vou lá mais 5, 10 minutos. Então, tudo isso depende de você trabalhar num lugar que te dê essa possibilidade, que te dê essa competência, no sentido de permitir que você faça esse tipo de trabalho, e principalmente que entenda o porquê você está fazendo. Então, é isso que eu sempre digo. Você precisa conseguir explicar fisiologicamente para um neurocirurgião, para um ortopedista, para um pediatra, o que você está fazendo, fisioterapeuta. Se você não souber, não faça. Porque se você não sabe explicar, você não sabe o que você está fazendo. E aí fica aquela coisa assim, eu vou fazer aqui no neném, vou ver o que acontece. Não, você tem que saber exatamente para que a sua manobra está sendo usada e saber o resultado que vai acontecer. À medida que isso começa a ocorrer na sua prática clínica, você é um bom profissional. Porque essa coisa de, vou fazer e ver o que acontece, não tem que fazer porque o professor do curso falou, tem que pôr a criança de pé porque senão ela vai estourar o acetábulo. Vai estudar. Não posso ficar brava. Ok. Então, a leucomalácia periventricular, ela vai acabar desencadeando outros fatores muito complexos que vão ser tratados como? De acordo com a medicina. Então, olha só. Hemorragia cerebral é o quê? É uma criança que teve um AVC hemorrágico. AVE hemorrágico. Uma isquemia que matou tecido. O que é isso? É um AVE isquêmico. Então, entende? Ela tem o quadro de um e o quadro de outro associado. Ela tem um aumento do líquido dentro do crânio. Ela tem uma hidrocefalia. E isso vai ser diagnosticado no exame. E se essa ventriculomegalia estiver passando dos parâmetros ou mais, dando síndromes de hipertensão intracraniana, o que vai ser feito? Passagem de válvula. E aí, a gente vai ter uma questão. O problema dessa criança é aumento do líquido encefálico? Não, o problema dessa criança é redução do desenvolvimento encefálico. Então, quando você puser na balança massa encefálica e líquido, o líquido vai estar aumentado. Mas isso não é uma hidrocefalia clássica. E aí passa a válvula. O que vai acontecer? Não vai dar... Eu já tive criança que com 5 dias começou a hiperdrenar. O doutor resolveu passar a válvula, passou. Com 5 dias resolveu hiperdrenar. Sabe o que ele fez? Tirou. Aí eu tenho criança que colocou, como eles disseram, por prevenção. Aí a criança começou a se estabilizar, começou a hiperdrenar. E o que acontece com a hiperdrenagem? Plagiocefalia, grave, feia. É um caos, é um caos. Isso quando essa criança não começa a ter convulsões. Por quê? Porque tá tudo alterado. A parte hidráulica, a parte química, a parte celular, a parte de transmissão está toda alterada. Então, essa criança de leucomalácia, ela pode ter todos os sintomas relativos a todas essas questões que eu mostrei. Então, é como se ela fosse hidrocefálica, AVE, AVC e paralisia cerebral. Porque ela tem lesão cerebral. Só que a grande questão é que ela não tem lesão cerebral na substância cinzenta. Ela só tem lesões cerebrais na substância branca, que não tem importância para o corpo neuronal. Não tem correlação direta com a vida neuronal. Estes tecidos brancos, eles são tecidos de comunicação e eles podem brotar do neurônio. Então, são
essas as questões que a gente deve olhar quando pensa no tratamento de uma criança com a leucomalácia periventricular. Então a gente tem que, em primeiro lugar, dar saúde para o cérebro. Porque o meu objetivo enquanto fisioterapeuta é que esse cérebro consiga proliferar neurônios, fazer neogênese, neurogênese. Eu quero que esse cérebro tenha espaço e pressão baixa para que as células da glia possam, banhadas por muito, muito líquido, se proliferar e substituir essas regiões que foram lesionadas. Mas, Carol, e quando tem hemorragia? Meu troféu mais incrível, que é a Aninha, tinha hemorragia intraparenquimatosa do grau 4. Hoje, ela usa uma pequena órtese no pé esquerdo. Só. Ela é maravilhosa. O doutor, quando ela chegou andando, e não é qualquer doutor, é o doutor Cavalheiro, tá? Quando ela chegou andando no consultório dela, ele olhou o exame, ele falou, não é possível que essa criança seja a mesma que tá aqui no exame. E vou contar mais para vocês. O cérebro se regenera. Se fizer outro exame, não vai mais ter as lesões que tinha no anterior. Olha que coisa mais linda! Então, essa criança de leucomalácia, ela não é parecida com nenhuma outra, porque a potência de reparação cerebral dela é maior. Uma vez que o líquor é o líquido que banha essa transformação das células da glia em novos neurônios, é este o tecido que nós precisamos trabalhar primeiro. Agora, quem faz isso? Que técnica faz isso? Quem vai peitar o chefe para fazer isso dentro da UTI? Quem vai conseguir explicar para o chefe o que está fazendo? Quem vai conseguir explicar todos os caminhos do sistema linfático? Quem vai conseguir explicar tudo isso que eu falei para vocês da reparação neuronal? Eu sei disso porque eu fiz um trabalho de conclusão de curso. Eu estudei, consegui achar 12 artigos na época, estudei 9 deles, porque naquela época a gente tinha que mandar carta para o autor, para ele mandar o artigo. Olha que coisa mais romântica. Então, 2 artigos a gente conseguiu, só que um era em alemão e um era em japonês. E o terceiro a gente não conseguiu, o autor não enviou. Então, os que não eram disponíveis na biblioteca, a gente tinha que mandar carta, contando o que a gente estava fazendo, e aí o autor mandava, coisa mais linda. Então, eu só sei desses detalhes do sistema linfático por conta do trabalho que eu fiz. Então, o meu objetivo com essas crianças é conseguir tratar este cérebro. Só que eu só consigo tratar este cérebro com a mão na boca da criança se essa criança chegar para mim até uns 7, 8 meses. Senão eu não vou conseguir mais. Porque ela já vai ter dentinho, ela já vai tirar minha mão. E outra questão, se essa criança não chegou cedo para mim, ela não vai ser minha paciente até o final. Porque para encarar esse tratamento, você tem que ser muito corajoso. Você vai contrariar a medicina, porque como eu falei, as informações sobre leucomalácia são paupérrimas. Sabem por quê? Porque antes, leucomalácia só dava em adulto avesezado. Com o advento da melhora da assistência perinatal, ou seja, estão conseguindo fazer com que mais crianças vivam em menores idades e menores pesos. Quando eu fiz faculdade, a gente aprendia que a criança sobrevivia a partir de 27 semanas de prematura. Hoje a gente sabe que tem criança de 23 semanas com 300 gramas e sobrevive e fica maravilhosa. Então, a prematuridade, ela também está associada à leucomalácia. Não que a prematuridade gera leucomalácia, mas a minha pergunta é, para que haja todas essas alterações aqui, ó, isso a gente está falando do crescimento do cérebro. Vocês acham realmente que isso aconteceu durante o parto? Essa criança, muito provavelmente, já tinha alterações. E essas alterações podem vir de onde? De quem é a culpa? De Deus. A culpa é de Deus. Essas alterações podem vir de uma má correlação da mãe e do bebê para a formação de um cordão umbilical. Podem acontecer de uma implantação numa região que, quando faz o cordão umbilical e a placenta, fica uma implantação ruim. A gente pode ter muitas alterações sanguíneas, alterações que deveriam ser vistas em médico vascular. A gente vai ter muitas alterações de
Trombos. Trombos é muito importante. Tem muita mulher que não sabe que tem trombofilia. Muita mulher que tem o primeiro filho, passa um parto horroroso, super traumático, prematuro, e aí engravida de novo. Então agora eu vou falar com vocês sobre algo que eu não queria usar essa palavra, porque hoje em dia a gente tem que ser polido na internet, mas essa é a única palavra que existe. A negligência das perdas gestacionais. Isto é uma questão que está sendo negligenciada há muito tempo. E agora, a última diretriz médica que saiu, determina maior negligência ainda, para que se espere 3 perdas gestacionais para começar a fazer a pesquisa. Então, perder um bebê não é algo assim, não segurei. Estava assistindo a novela anteontem, aí, a novela dos cangaceiros, que eu amo. Aí ela falou assim, eu não seguro o bebê. Como assim segurar o bebê? A gente não tem que fazer nada, o bebê implanta, ele entra, até as 8 semanas ele não depende da gente, ele come o saco vitalínico, ele nem precisa do seu sangue de nada. Então, se você já teve perda gestacional, cuidado! Não engravide antes de pesquisar absolutamente tudo, principalmente vascular. Tem que estudar a sua parte vascular e hematológica. Tem que pesquisar. Não se atreva a ter outro bebê antes de fazer esses exames hematológicos e vascular, no mínimo, para ver se você não tem alguma alteração. Segunda perda, faz pesquisa genética. Pode ser uma incompatibilidade genética. Da minha amostragem, da minha casuística, todos os bebês com leucomalácia, as mães tiveram perda. Todos. Eu tive uma mãe que ela teve perda com 7 meses do bebê, com 7 meses de gestação. Imagina isso. Eu não consigo nem imaginar a dor. Aconteceu o quê? Ela engravidou de novo. Veio a nossa maravilhosa. Nasceu assim, parecendo que estava tudo bem. Veio prematura, mas nasceu parecendo que estava tudo bem. Saiu do hospital parecendo que estava tudo bem. E de repente ela começou a se desenvolver numa hipertonia absurda. E ela tem o cognitivo preservado, maravilhosa. Mas ela hoje é uma criança de prognóstico de paralisia cerebral, clássica. Eu fiz de tudo que eu pude. A gente conseguiu tirá-la ali de uma movimentação de só mexer as perninhas e os bracinhos. Ela conversa, ela vai na escola. Mas ela era muito grave. Ela era muito grave. Então, quando a gente vê a lesão cerebral, a gente consegue associar a história dela. Mas ela também veio para mim com quase 2 anos. Então, antes eu aceitava esses desafios. Hoje, por uma questão de preservação minha, eu não aceito mais. Meu coração dói, parte, mas eu não aceito mais, porque eu sei o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Todos os outros envolvidos nessa história vão tratar essa criança como uma paralisia cerebral. E lembrar, o que é paralisia cerebral? É qualquer abalo que tenha acontecido entre os 0 e os 2 anos que determine perda motora. Pode ser uma queda, pode ser, como eu tive um paciente que sofreu um acidente de carro, pode ser qualquer coisa, entende? Pode bater a cabeça, aí você considera paralisia cerebral. Então, a criança que tem a leucomalácia, ela é necessariamente uma criança com prognóstico de paralisia cerebral? Não, porque ela não é uma criança que teve uma lesão específica em região cinzenta do cérebro. Mas, à medida que essa criança vai crescendo e ela vai sendo tratada como tal, ela vai ficar igualzinho uma criança com paralisia cerebral. Ela vai ficar limitada, ela vai precisar de órtese, ela não vai conseguir andar, ela vai desenvolver alteração do quadril, tudinho. Porque para a leucomalácia periventricular, o primeiro momento do tratamento é determinante. O que é feito no começo dessa vida é determinante, porque a gente precisa aproveitar a capacidade de regeneração cerebral. Podem deixar questões aqui abaixo da live, eu respondo. E desculpa se eu choquei muito vocês, mas é muito triste ver essas crianças todas alteradas, porque estão sendo colocadas em bola, desequilibradas, sendo que o que elas mais precisam é do trabalho cerebral. Vocês que são pais de crianças com essa afecção, acalmem seus corações, tenham fé em Deus e procurem o melhor profissional. E você que é profissional, pare de comer bola. Vem estudar com a gente que você vai aprender a tratar tudo isso, principalmente você que está dentro da UTI. Esses bebezinhos, essas crianças dependem de vocês muito mais do que da gente que está dentro do consultório. Um beijo e fiquem com Deus!